Capítulo 3. Manifestações inteligentes. Item 69. Repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas, verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, deviam ser dados pelo pensamento. Mas o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. A experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium, e até mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. São tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém se haver ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhado. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular, descrito no item seguinte de número 70. Item 1. O fenômeno das mesas falantes no navio. O texto traz um exemplo real de como os fenômenos mediúnicos aconteciam em vários lugares e situações, inclusive em um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando nos mares da China. Toda a tripulação, dos marinheiros até os oficiais, participava das experiências com as chamadas mesas falantes. 2. A comunicação com um espírito específico. Durante as experiências, decidiram evocar o espírito de um tenente do navio, que havia falecido 2 anos antes. Para surpresa de todos, o espírito teria se comunicado por meio das pancadas na mesa, dando várias respostas impressionantes. 3. Uma revelação inesperada. A mensagem mais marcante foi a seguinte: o espírito pediu insistentemente que pagassem ao capitão do navio uma quantia exata, dívida que ele lamentava não ter quitado em vida. Ninguém da tripulação sabia desse débito e o próprio capitão tinha esquecido, pois o valor era pequeno. Exemplo: só depois de consultar seus registros, o capitão confirmou que realmente existia a dívida, exatamente como informada pelas pancadas. 4. Uma pergunta importante. O texto termina com uma reflexão crítica. De onde veio essa informação tão precisa, que nenhum dos presentes lembrava? Não poderia ter sido refletida do pensamento de alguém ali, pois ninguém sabia do fato ou do valor. Reflexão final. Essa passagem chama a atenção para fenômenos que vão além do que pode ser explicado por simples coincidências, telepatia ou sugestão coletiva. Quando uma informação oculta, esquecida até pelo próprio dono dela, é revelada de maneira exata por meio de uma comunicação inexplicável, surgem perguntas profundas sobre a origem e a natureza dessas mensagens. Esse tipo de ocorrência desafia as explicações materiais tradicionais e nos convida a considerar outras possibilidades para a existência e a atuação da consciência após a morte. Também nos lembra da importância de manter a mente aberta, pois nem tudo pode ser explicado pela ciência e pelas teorias convencionais do nosso tempo. E com você, já ocorreu algo parecido com esse relato? Se sim, comente para que todos conheçam fatos que possam agregar nos nossos estudos. Item 71. 1. O sistema alfabético de pancadas. Com o tempo, as pessoas que investigavam o fenômeno aperfeiçoaram a comunicação com os espíritos usando um método no qual cada pancada na mesa representava uma letra do alfabeto. Embora funcional, esse sistema era muito lento, já que para formar uma palavra ou frase era preciso contar várias batidas para cada letra. Exemplo: para receber uma frase simples, os participantes tinham que esperar por muitas batidas seguidas, o que tornava tudo demorado. 2. Evolução para outros métodos. Comunicações escritas. Buscando uma forma mais eficiente, começaram a experimentar novas maneiras. Primeiro, usaram mesas pequenas com um lápis preso, apoiadas sobre papel. Guiada pelas energias mediúnicas, a mesa desenhava letras,
depois palavras e até frases inteiras. Aos poucos, passaram a usar objetos cada vez menores, como mini-mesas, cestinhas, caixas de papelão e pranchetas, tudo o que pudesse servir de porta-lápis. 3. Descoberta dos médiuns escritores. Logo se percebeu que todos esses instrumentos serviam apenas como extensão da mão do médium. Não eram os objetos que escreviam por si, mas sim a mão do médium, movida de forma involuntária pelo espírito. Assim surgiu o que hoje se chama de psicografia, em que o próprio médium escreve sem consciência clara do conteúdo, como se fosse guiado por outra vontade. Exemplo: um médium sentava-se com papel e lápis, e sua mão escrevia mensagens que não saíam de sua própria mente, mas da influência do espírito. 4. Facilidade e rapidez nas comunicações. Graças a esse aperfeiçoamento, as mensagens espirituais passaram a ser transmitidas com facilidade e rapidez, quase como uma carta comum entre pessoas vivas. 5. Um resumo da evolução dos métodos. O texto fecha, ressaltando que essas descobertas e evoluções mostraram claramente a interferência de inteligências ocultas, ou espíritos, nos fenômenos, comprovando, pelo menos para os observadores, que não se tratava apenas de efeitos materiais. Reflexão final. Esse trecho ilustra bem como a busca por respostas faz a comunicação humana evoluir, mesmo diante do desconhecido. A passagem do sistema lento de pancadas para a psicografia trouxe mais acessibilidade e riqueza ao contato, abrindo uma enorme porta para novas mensagens, ideias e revelações vindas dos espíritos. O processo também prova o valor da experimentação e do questionamento diante de mistérios. Ao tentar novos métodos, as pessoas avançaram no entendimento dos fenômenos. Assim, além de trazer ciência para a espiritualidade, esses avanços mostram que investigar, melhorar e simplificar são atitudes que levam ao crescimento, tanto em temas espirituais quanto em qualquer área da vida. Assim, mais alguns entendimentos valorosos ao estudo edificante do Espiritismo. Continuemos em sala de aula, apenas como aprendizes, pois no postulado maior, Jesus é o grande professor. Até breve. Curta, compartilhe e se inscreva na nossa sala de aula.